Meus irmãos, bom dia. Que Jesus abençoe a todos nós. Bem, meus queridos irmãos, hoje, 9 de outubro, nesse nosso bate-papo fraterno, trago até vocês uma reflexão. É que hoje é uma data histórica para todo o movimento espírita. E uma data histórica, por que não assim dizer, para a própria doutrina espírita. Pois em 9 de outubro de 1861 foi realizado em terras de Espanha, mais propriamente em Barcelona, o famoso e famigerado Auto de Fé de Barcelona. Mas o que foi mesmo esse Auto de Fé? O livreiro Maurice Lachatre, estabelecido em Barcelona, foi um grande propagandista do espiritismo na Espanha e encomendado havia 300 volumes de diversos títulos a Allan Kardec. O material chegou à Espanha através de tramitação legal, com impostos e taxas devidamente pagos por Allan Kardec e com toda a documentação correta. O destinatário pagou os direitos de entrada dos volumes, mas antes que os mesmos fossem entregues, uma relação dos títulos foi entregue ao bispo de Barcelona, Antônio Palau e Tremens, pois a liberação de livros ou sua censura competia à autoridade eclesiástica. O bispo Palau e Tremens, tomando conhecimento da natureza dos livros, ordenou que fossem apreendidos e queimados em praça pública pela mão do carrasco. Os livros deveriam, em tal situação, ser devolvidos ao remetente em seu país de origem, a França. Contudo, tal não aconteceu, e o espetáculo só assim pode-se classificar tal ato de intolerância e intransigência ultramontanas foi marcado para o dia 9 de outubro de 1861. Naquela data, às 10 horas e 30 minutos da manhã, os volumes foram queimados como se fossem réus da Inquisição. Alguns assistentes revoltados gritavam: "Abaixo a Inquisição!". Contudo, essa atitude intransigente contribuiu enormemente para a propaganda da doutrina espírita nas terras de Cervantes. O tiro saiu pela culatra, mas a perseguição prosseguiu dissimulada, mas acirradamente por muito tempo ainda. O clero nunca escondeu seu desagrado com relação à mensagem espírita. Atualmente, a atitude da Igreja Católica, através dos esforços ecumênicos, como por exemplo do Papa João Paulo II, e do atual Papa também, o Papa Francisco, e em função de comissões enviadas pelo Vaticano para observação de fenômenos paranormais, de transcomunicação instrumental, vem reconhecendo, através de um neocatecismo moderno, a possibilidade de comunicação com as almas dos mortos e até permite, em alguns casos e com reservas,
essas comunicações. Entre os volumes queimados estavam exemplares da coleção da Revue Spirit, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o que é o Espiritismo, fragmentos de uma sonata ditado pelo Espírito Moza, carta de um católico sobre o Espiritismo pelo Dr. Grande, a história de Joana d'Arc pela médium Hermance Dufour, de autoria do espírito de Joana d'Arc, a realidade dos espíritos demonstrada pela escrita direta, obra do barão de Gutenstuber, extenso relato do evento realizado na mesma esplanada onde eram executados os criminosos condenados à morte, foi publicado no periódico barcelonense La Corona, que se manifestou firmemente contra tal ato. Os principais jornais de Espanha deram conta minuciosa do fato que os órgãos da imprensa liberal do país, muito justamente, profligaram. É de notar-se que na França os periódicos liberais se limitaram a mencionar o fato sem nenhum comentário. O acontecimento deu ensejo a muitas comunicações por parte dos espíritos. Em 19 de outubro, portanto 10 dias depois deste nefasto ato, Kardec, quando retornou de Bordeaux, recebeu a seguinte comunicação: faz-se mister alguma coisa que choque com violência certos espíritos encarnados, para que se decidam a ocupar-se com essa grande e maravilhosa doutrina, que há um dia de regenerar todo mundo. Nada para isto acontece inutilmente na terra. E o Auto de Fé de Barcelona, bem sabemos, aqueles que procederam assim, forçam um grande passo para a frente. Esse fato brutal, inaudito nos tempos atuais, se consumou e chamará a atenção dos jornalistas que se mantinham indiferentes diante da agitação profunda que abalava as cidades e os centros espíritas. Eles deixavam que falassem, fizessem o que bem entendessem, mas obstinavam-se em passar por surdos e respondiam com mutismo ao desejo de propaganda dos adeptos da nova doutrina, o Espiritismo. De bom malgrado, hoje falam dele, uns comprovando o histórico do fato de Barcelona, outros desmentindo, ensejar uma polêmica que dará volta ao mundo e será de grande proveito para o Espiritismo. Essa a razão porque a retaguarda da Inquisição fez o seu último ato e auto de fé. É assim que a espiritualidade superior usa o mal em proveito do bem. Então, meus queridos irmãos, nessa data histórica, façamos oração de agradecimento a Jesus, porque a sua doutrina, a doutrina de luz, a terceira revelação de Deus à humanidade, ela passou pelas provas acerbas e também pela prova da fogueira, do arbítrio, mas como o fênix que surge das cinzas, eis,
a querida doutrina espírita, bela, forte, pujante, consolando os corações humanos. E é essa doutrina que revolucionará o mundo no planeta Terra. Então, paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Um beijo na alma.